Fala pessoal, aqui é o André Azenha e eu assisti ao tão esperado Batman vs Superman, A Origem da Justiça, o filme que finalmente reúne no cinema a Trindade, como é conhecida nos quadrinhos, formada pelo Super-Homem, a Mulher Maravilha e o Batman. E a grande pergunta que não queria calar, a Warner acertou ao finalmente expandir o seu universo cinematográfico como Marvel Studios tem feito, com vários super-heróis neste filme? O que dá pra dizer é que Batman vs Superman é um bom filme. O Zack Snyder conseguiu corrigir alguns problemas que estavam presentes no Homem de Aço, especialmente a questão relativa ao final do Homem de Aço, quando Metrópolis foi destruída, Super-Homem e o Zod lutaram derrubando prédios e consequentemente milhares de pessoas morreram. E o que parecia ser uma falha naquele filme, né, não ter sido algo pensado, planejado, que os fãs e a crítica acabaram percebendo e questionando, eles usaram isso para dar início ao conflito entre Batman e Superman. Afinal, o filme começa com o Bruce Wayne em meio à luta em Metrópolis, né, em meio aos acontecimentos do Homem de Aço, vendo um prédio da sua empresa ser destruído, o prédio caindo e pessoas que trabalhavam para ele morrendo. E ele percebe que o mundo está à mercê de um alienígena com poderes para dizimar toda a humanidade. E ele acha que esse sujeito, que é o Superman, precisa ser impedido. Ao mesmo tempo, o Clark Kent segue a sua vida namorando a Lois Lane, como repórter do Planeta Diário, e enquanto o Superman ele é reverenciado como um deus por muitas pessoas e questionado por tantas outras, devido aos acontecimentos de O Homem de Aço. Já a Lois Lane, vivida pela Amy Adams, que é uma excelente atriz e por isso precisa, uma atriz com várias indicações ao Oscar, e precisa ser mostrada várias vezes ao longo do filme. Novamente é a donzela em perigo, né? O Superman precisa sempre salvar a Lois Lane de alguma situação e a presença dela meio que se resume a isso no filme, e também como suporte aos conflitos internos do Clark Kent. Ao Lex Luthor, o Jesse Eisenberg, que quer manter o seu poder e para manter esse poder ele precisa minar esses dois personagens, especialmente o Superman, e ele manipula tanto a imprensa, o judiciário, e finalmente leva o Batman a confrontar o Homem de Aço para tentar fazer com que o Superman, enfim, desapareça da face da Terra. O filme abre recontando a morte dos pais do Bruce Wayne. O Zack Snyder, para apresentar esse novo Batman vivido pelo Ben Affleck, que achou que precisava mostrar de novo essa cena que já foi retratada nos filmes do Tim Burton, do Christopher Nolan, em animações da Warner. A gente vê que é um Batman já cansado, que já atua há mais de 20 anos e um pouquinho diferente do Batman do Christian Bale. É óbvio que as comparações seriam inevitáveis. Aquele era um Batman mais calcado no universo próximo da realidade, que usava bastante a tecnologia, e num universo muito fechado onde a gente não conseguiria acreditar em super seres. Esse Batman já é um pouco diferente, consegue algumas proezas que são mostradas no videogame, no jogo, no Batman Arkham Knight, e um Batman mais implacável, incontrolável, cansado e que não perde tempo em bater nos inimigos, em marcá-los com o morceguinho lá. Então é um Batman mais intolerante, digamos. Também é preciso ressaltar que o filme não ignora completamente a trilogia do Christopher Nolan. Num diálogo, o Ben Affleck, o Bruce Wayne, cita o balé Bolshoi. O balé Bolshoi, que é aquele balé que o Bruce Wayne, no Batman Cavaleiro das Trevas, se evade para um barco, na justificativa naquele filme dele do Batman ir para a China, enquanto o Bruce Wayne no noticiário está com o balé. Então essa referência ao balé Bolshoi remete a Batman, o Cavaleiro das Trevas, o filme de 2008.
legal esse tipo de referência também, mostrando que a Warner não se esqueceu de uma trilogia tão importante como aquela do Christopher Nolan. E também na história, a Diana Prince, que é uma colecionadora de antiguidades e nós sabemos ser a Mulher Maravilha. Nós, quem já acompanha esse universo de quadrinhos e filmes de super-heróis. Quem não acompanha pode ficar um pouco perdido. E esse é um probleminha do roteiro feito pelo Chris Terrio, que já trabalhou com Ben Affleck em outros filmes, e do David S. Goyer, que foi o roteirista da trilogia do Christopher Nolan e também escreveu o Homem de Aço. É um problema que já era esperado, já que vários personagens são inseridos na história. Além de todo o universo do Superman apresentado no Homem de Aço, com a mãe dele, a Martha Kent, vivida pela Diane Lane, o Perry White, do Lawrence Fishburne, a Lois Lane, da Amy Adams, mas também era preciso apresentar esse universo desse novo Batman, e ficamos conhecendo o Alfred, feito pelo Jeremy Irons, um pouco mais da Batcaverna, enfim, o Batman em si, os conflitos internos dele, os pesadelos que ele tem. E com tanto personagem, mesmo com um filme de 2h30, fica difícil aprofundar todos eles, fazer com que o espectador se identifique com todos eles. Não chega a ser tão exagerado como foi, por exemplo, o Homem-Aranha 3, o Sam Raimi, que tinha vários vilões e, enfim, nenhum deles bem desenvolvido. Nesse a gente consegue entender um pouquinho mais os conflitos do Batman e tal, mas ainda acho que falta desenvolver um pouco mais o próprio Superman. Nem no Homem de Aço, nem nesse filme a gente fica mais por dentro do que sente o Superman. O Henry Cavill também não contribui muito para isso, apesar dele ser a figura do super-homem, ser um cara com porte forte, bonito, e que correspondeu em determinados momentos do Homem de Aço. Ele acaba se repetindo um pouco nas feições e é um Superman que quase nunca sorri, tá sempre sisudo. É uma versão diferente, é a versão do Zack Snyder, mas para quem cresceu acompanhando o cânone do Superman, quem conheceu o Superman pela televisão ou pelo cinema, ou o Superman do Christopher Reeve, talvez seja um pouquinho difícil aceitar esse novo Superman. Mas se o roteiro não é perfeito, não faltam cenas de ação, cenas muito legais, o embate entre eles que já era esperado. Depois, quando a Trindade se reúne, fica difícil não se emocionar. É claro que quem é fã vai sorrir em determinados momentos, e o roteiro, apesar de irregular, tem uma sacada genial. E eu, enquanto crítico de cinema e leitor de quadrinhos, não tão especialista em quadrinhos, mas um fã de quadrinhos e leitor de quadrinhos, não me lembro de ter lido ou visto o que é mostrado nesse filme, numa cena que envolve o Superman e o Batman, e algo que eles têm muito em comum. E eu não vou falar mais para não estragar a surpresa, mas é uma cena bastante emocionante e uma sacada sensacional, então fiquem ligados nessa cena, porque vale muito a pena. E claro, nas cenas de ação, quem rouba as atenções é a Mulher Maravilha. É uma das melhores coisas desse filme. A Gal Gadot, que foi questionada no comecinho pela magreza, né, parecendo bulímica, se mostrou uma escolha perfeita do Zack Snyder. Ela com os traços israelenses, ela que é atleta na vida real, praticou diversos esportes, gosta de se exercitar, serviu o exército israelense, a gente acaba aceitando a Gal Gadot, essa Mulher Maravilha, como uma guerreira amazona. A gente compra a ideia de que ela é uma guerreira e ela usa as armas tão costumeiras da Mulher Maravilha, o laço, espada, escudo, e óbvio que quando os três se juntam é de arrepiar. O filme tem uma pegada diferente dos filmes da Marvel, isso é lógico também. A Warner quer mostrar que está indo por um caminho diferente, abordando temas mais sérios, manipulação, questões políticas, mas também não chega a ser tão profundo que nem foi a trilogia do Christopher Nolan. O Batman Cavaleiro das Trevas de 2008 foi um filme que transcendeu esse subgênero de quadrinhos e super-heróis dentro do gênero de ação. Aquele era um filme que versava com o drama policial, o suspense, um filme perfeito. O Batman vs Superman não é um
filme tipo Marvel, não tem um outro momento de humor, alguns escapes ali. O Alfred tem algumas sacadas, a Martha Kent da Diane Lane tem um momento bem divertido também. Mas é um filme de super-herói, é um filme de entretenimento, um filme longo, que não se apressa em mostrar a ação com os heróis juntos, que vai desenvolvendo a situação, ainda que de forma um pouquinho irregular, né? Tem uma série de referências aos quadrinhos, e tantas referências talvez faça o espectador que não acompanha todo esse universo ficar um pouco perdido. Quem é fã, quem lê, vai se deliciar, vai sacar tudo que é citado ali. Inclusive, tem algumas histórias em quadrinhos que serviram de base, falou-se muito em Cavaleiro das Trevas, de 86, do Frank Miller, e as referências estão lá ao conflito entre o Batman e o Superman, a armadura, o Batman mais velho que volta à ativa, a mídia noticiando os acontecimentos, né, as pessoas acompanhando o noticiário, mas outras HQs também estão presentes no filme. O Injustice, que na verdade é uma HQ que vem do jogo, é nítida a referência, a morte do Superman, Batman e Superman inimigos públicos, quando o Lex Luthor tenta jogar a população e a mídia contra os super-heróis, e ao jogo Batman Arkham Knight, que também tem versão em quadrinhos. Eu falei muito pouco sobre isso, mas Crise nas Infinitas Terras está lá, numa cena que vai fazer a felicidade dos fãs. Para quem estava esperando citações a outros super-heróis do DC, já que ano que vem a gente vai ter o filme da Liga da Justiça, que vai juntar a equipe inteira, estão lá. Não vou falar mais para nem estragar, porque há gratas surpresas. E nesse sentido eu queria dar um puxãozinho de orelha em alguns sites de cultura pop e alguns fãs também, que tentam debater tanto e expõem tantas coisas e ficam tentando prever acontecimentos dos filmes, e é tanta discussão que eles acabam acertando algumas coisas e o espectador que acompanha isso tudo perde um pouco da surpresa. Parece que se perdeu a vontade de ser surpreendido no cinema, de esperarmos o filme nos pegar pela mão e levar para aquela história e surpreender a gente, enfim. Isso está cada vez mais exagerado, os spoilers ou tentativas de spoilers para lá e para cá. Tudo bem que os trailers revelaram um pouco da história geral, mas e tem várias situações no meio da trama que vão surpreender o espectador. E há personagens de O Homem de Aço que voltam, alguns importantes, outros coadjuvantes. Um especial que sequer foi divulgado e que é uma grata surpresa a presença dele. O filme dá continuidade à trama de O Homem de Aço de uma forma interessante e é um bom filme, não é um filme perfeito, talvez nem seja o melhor filme de super-heróis já feito, mas com certeza é melhor que muitos dos filmes do Marvel Studios. É um filme que leva para um caminho completamente diferente da trilogia do Christopher Nolan e é preciso se desapegar, né? Aquela foi uma trilogia que fez muito sucesso, muito boa, fez história, mas que acabou. O Christopher Nolan quis dar um fim, deu um desfecho para aquela saga do Batman. Agora é outro Batman, o Batman junto a outros personagens, e a análise tem que ir por outro lado. É claro que algumas coisas ficaram. A fotografia, por exemplo, continua lá aqueles filtros que deixam o filme cada vez mais escuro, aqueles tons de marrons, os heróis com a pele branca mais chapada. Isso às vezes soa um pouquinho exagerado. Talvez não precisasse tanto filtro na hora de fotografar o filme. Tem uma trilha sonora também bem interessante. O Hans Zimmer, que trabalhou na trilogia do Christopher Nolan e no Homem de Aço, conseguiu dar uma nova aura para o Batman, ao mesmo tempo resgata trechos da trilha do Homem de Aço de 2013, e a trilha é especialmente boa, bacana, quando os três se juntam, o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha.
É uma trilha que mescla sons eletrônicos com um pouco de música clássica, dosa bem, conduz bem a situação dramática para cenas de ação, de suspense. É lógico, quem é fã de quadrinhos sempre exige mais. Parte da crítica, pelo menos por enquanto no Rotten Tomatoes, que é um site que faz a média das críticas nos Estados Unidos, essa média não tá tão boa, mas é que também é tanto filme de super-herói que talvez alguns profissionais estejam enjoando, sei lá. Eu, enquanto crítico de cinema, acho um bom filme. Enquanto leitor de quadrinhos e fã de super-heróis e fã da editora DC Comics, gostei, acho uma boa adaptação. E agora fico pensando qual caminho vai ser tomado. É lógico que algumas referências já foram dadas, especialmente em alguns pesadelos do Batman. Enfim, Batman vs Superman Origem da Justiça em cartaz. Deve fazer bastante sucesso. Esse ano ainda tem Esquadrão Suicida, que vai apresentar o Coringa desse universo. Ano que vem tem a Mulher Maravilha, uma história que se passa anos e anos atrás. E Liga da Justiça, finalmente reunindo a principal equipe de super-heróis do mundo. Um grande abraço, valeu!